Em 480 a.C., uma força espartana de 300 homens ficou diante do maior exército que o mundo já havia visto. Esta não é apenas a história de uma batalha, é a lenda de como a coragem de poucos mudou o curso da história para sempre. Esta é a verdadeira história dos 300 Esparta. Na Grécia Antiga, o mundo era um mosaico de cidades-estado. Enquanto Atenas brilhava com arte e filosofia, Esparta era forjada no aço da disciplina e da guerra. Desde o nascimento, a vida de um espartano era dedicada a um único propósito: tornar-se o guerreiro perfeito. Meninos eram tirados de suas famílias aos 7 anos e submetidos a um treinamento brutal, o agogê. Eles aprendiam a suportar a dor, a fome e o medo. Em Esparta, a honra não era apenas uma virtude, era o ar que respiravam. A desonra era um destino pior que a morte. Para um espartano, morrer em batalha era a glória máxima. Voltar derrotado era o maior dos castigos. Era essa mentalidade implacável que preparou o palco para um dos confrontos mais épicos da história. Nesse cenário, surge uma ameaça colossal vinda do leste: o Império Persa, sob o comando do rei-deus Xerxes. Seu exército era uma máquina de guerra gigantesca, com centenas de milhares de soldados de nações subjugadas, marchando para engolir a Grécia. As cidades-estado gregas, divididas por rivalidades, pareciam presas fáceis. A rendição parecia inevitável, mas um homem se recusou a curvar-se. Seu nome era Leônidas, o rei guerreiro de Esparta. Ele sabia que em uma batalha aberta, a Grécia não teria chance. A vitória era impossível, mas a inspiração era eterna. Ele precisava de um lugar onde a vasta superioridade numérica dos persas fosse anulada. Ele o encontrou num desfiladeiro estreito, um gargalo na costa chamado Termópilas, que em grego significa as portas quentes. Era ali que ele faria sua resistência. Porém, havia um problema. Leis religiosas sagradas proibiam Esparta de ir à guerra durante o Festival da Cárnia. Qualquer outra pessoa teria obedecido, mas Leônidas não era qualquer pessoa. Ele tomou uma decisão que desafiou deuses e homens. Oficialmente, ele estava apenas em uma expedição com sua guarda pessoal. Na realidade, ele estava marchando para a morte. Ele selecionou a dedo 300 de seus melhores guerreiros. A condição? Cada um deles deveria ter um filho vivo, para garantir que suas linhagens não se extinguissem. Eles não estavam indo para lutar e voltar, estavam indo para morrer e inspirar. As palavras de Leônidas aos seus homens antes de partirem ecoam até hoje. Tomem um bom café da manhã, pois esta noite jantaremos no Hades. No caminho para as Termópilas, cerca de 7.000 outros gregos de cidades como Tebas e Tespas se juntaram à causa, motivados pela audácia de Leônidas. A missão era clara e desesperada: segurar o exército persa pelo maior tempo possível. Cada dia, cada hora ganha, daria ao resto da Grécia um tempo precioso para organizar uma defesa unificada. Quando Xerxes finalmente chegou às Termópilas, ele não podia acreditar no que via. Bloqueando a passagem de seu vasto império estava um punhado de homens. Confiante, ele enviou mensageiros exigindo a rendição. A ordem era simples: entreguem suas armas. A resposta de Leônidas foi ainda mais simples e tornou-se um grito de guerra para todas as eras. Molon Labe, venham buscá-las. A fúria de Xerxes foi imediata. Ele ordenou que suas tropas atacassem. Onda após onda de soldados persas avançou pelo desfiladeiro, apenas para se espatifar contra a muralha de escudos e lanças dos gregos. A formação de falange espartana era impenetrável. Ombro a ombro, cada guerreiro protegia o homem ao seu lado.
Cada golpe era letal, cada avanço calculado. O terreno estreito transformou a maior força dos persas, seus números, em sua maior fraqueza. Por 2 dias inteiros, o oceano de homens de Xerxes quebrou contra a rocha espartana. Frustrado e humilhado, o rei persa enviou sua tropa de elite, os lendários imortais, 10.000 guerreiros temidos em todo o império. Mas nem mesmo eles conseguiram romper a determinação grega. O chão do desfiladeiro ficou encharcado de sangue e o som do aço contra o aço ecoou pelas montanhas. O mundo observava, incrédulo, a resistência impossível. Mas a coragem pode ser derrotada pela traição. Um morador local chamado Efialtes, em troca de riqueza e poder, revelou a Xerxes a existência de uma trilha secreta nas montanhas que contornava a posição grega. Sob o manto da noite, enquanto os heróis descansavam, uma força persa marchou para cercá-los. Ao amanhecer do 3º dia, a terrível verdade se revelou. Leônidas estava preso. Com o fim certo, ele tomou sua última decisão como comandante. Ele dispensou a maioria de seus aliados gregos, ordenando que recuassem e preparassem o resto da Grécia para a guerra que viria. Eles deveriam viver para contar a história. Apenas os 300 espartanos, junto com um contingente leal de tespienses e tebanos, permaneceram. A partir daquele momento, eles não lutavam mais pela vitória no campo de batalha. Lutavam por um lugar na eternidade. O sol nasceu sobre um silêncio tenso. Então, o rugido do exército persa preencheu o vale. Uma chuva de flechas tão densa que, como diz a lenda, escureceu o sol. A resposta espartana: então lutaremos à sombra. As lanças se quebraram, os escudos se estilhaçaram, as espadas ficaram cegas, mas nenhum espartano deu um passo para trás. Eles lutaram com as mãos, com pedras, com os dentes. Lutaram até o último suspiro. Leônidas, o rei leão, caiu no centro da batalha, e seus homens lutaram ferozmente sobre seu corpo, recusando-se a deixar que o inimigo o tomasse. No final, todos eles pereceram. Xerxes venceu a batalha, mas o sacrifício dos 300 destruiu o mito da invencibilidade persa. A notícia da bravura inimaginável em Termópilas se espalhou como fogo por toda a Grécia. O sacrifício de Leônidas e seus homens não foi em vão. Pelo contrário, foi a faísca que acendeu a chama da resistência grega. Inspiradas por sua coragem, as cidades-estado se uniram como nunca antes. Meses depois, na Batalha de Plateia, um exército grego unificado esmagou as forças persas, garantindo a liberdade da Grécia e, com ela, o futuro da civilização ocidental. A Batalha das Termópilas não foi uma derrota, foi o alicerce de uma vitória que moldou o mundo. O sacrifício daqueles 300 homens se tornou um símbolo eterno de coragem, dever e a luta pela liberdade contra todas as probabilidades. Esparta pode ter desaparecido, mas seu espírito indomável sobrevive. O império de Xerxes virou pó, mas o exemplo dos 300 de Leônidas permanece imortal. Porque a verdadeira coragem não é lutar quando se pode vencer, mas lutar sabendo que a derrota é certa por algo em que se acredita. E a liberdade é um ideal pelo qual vale a pena morrer. Nos ventos que sopram pelas Termópilas, ainda se pode ouvir a história dos homens que se tornaram uma lenda. Se você gostou dessa história de coragem e sacrifício, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais jornadas incríveis pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima!